Resolução das provas da UFGD, questão de número 60, prova de matemática de 2014, prova A. Lembrando aos senhores que essa questão foi cancelada, pois ela apresenta duas alternativas iguais, sendo iguais a alternativa C e D, que seria a alternativa correta. E o gabarito dá como resposta correta, que não é correta, a alternativa E. Na verdade, iguais, desculpe, a questão B e C. Tá? Mas bora lá resolver então esta questão. A natureza nos surpreende com as suas mais belas formas geométricas. Uma delas é o formato de células de um favo de mel. Cada célula de um favo é um prisma reto de base hexagonal. De acordo com estas informações, considere H a altura e L o lado do prisma. O volume de cada célula do favo de mel é dado por... Bom, o favo de mel tem uma base hexagonal. Então, vamos imaginar que tem aqui uma base do prisma e aqui esteja a outra base do prisma, tá? Pegando então aqui, supondo que esses dois prismas tenham as suas faces iguais, se a gente unir então cada vértice desse prisma, a gente vai ter aqui cada vértice desses hexágonos, né? A linha não fica muito retinha aqui, mas já dá para a gente ter uma ideia, tá? Então a gente tem aí um hexágono, tá? Ele diz que a altura desse hexágono, lembrando que a altura é a distância entre essas duas bases, ele diz que essa altura é H. A base, ele deixou claro para a gente aqui que essa base é um hexágono, pois se a base é hexagonal, o prisma é um hexágono. Lembrando que hexágono é um polígono de 6 lados. E o que ele quer saber? Ele quer saber o volume desse prisma. Tá? Lembrando os senhores que o volume, que nós vamos chamar de volume V, esse volume é dado por área da base vezes a altura do prisma. Tá? Quem que é a base? A base é um hexágono. Se essa base é um hexágono, tá? Então vamos calcular a área dessa base. Ó. Ele disse, a base é hexagonal, então a base é um hexágono, O prisma é reto, sendo o prisma reto, então essa aresta lateral aqui forma com essa base um ângulo de 90 graus. Tá? Então a altura é a própria aresta lateral nesse caso aí. Ele não deixou claro, tá? Cada é um prisma hexagonal. De acordo com essas informações, então nós vamos considerar que esse prisma seja um prisma regular, ou seja, que todos os seus lados têm medidas iguais. Então, para a gente calcular a área desse prisma, eu vou chamar de AB a área da base, eu tenho que AB. O prisma, ele é o polígono que a gente pode fazer isso com ele, ó, tá? Se a gente observar, ele é um polígono que você consegue, a partir do vértice do seu centro, tá? Se eu traçar aqui, ó, do centro até cada um dos seus vértices, nós temos um triângulo formado aqui, ó. Esse triângulo aqui formado, né? Num caso especial, então esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, certo? Ou seja, cada ângulo desse aqui, ó, vale 60 graus. Então essas três dimensões aqui são iguais, tá? Então se aqui é L, então a gente pode dizer que a área da base, então, pode ser dada em função desses triângulos equiláteros. Como serão 6 lados, então a gente pode formar 6 triângulos equiláteros. Então a área da base será dada por 6 vezes, porque são 6 triângulos, e aí então a gente escreve a área de um triângulo equilátero. Lembrando que a área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Fazendo as simplificações que a gente pode fazer, então a gente consegue escrever que a área da base desse prisma, esses 6 a gente consegue simplificar com esse 4, veja que os dois são pares, então a gente consegue dividir por 2, então 6 dividido por 2, 3. O que sobrou para a gente? Sobrou para a gente, 3L ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 2.
Veja então agora que a gente vai voltar ali e calcular o volume desse prisma, né? Qual que é o volume desse prisma então? O volume desse prisma é igual à área da base. A área da base é tudo isso aqui, ó. A área da base é tudo isso aqui, então vai ficar 3 vezes L ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2 vezes a altura H, tá? Colocando no formato das respostas, né, já que a ordem dos fatores não altera o produto, a gente pode escrever que esse volume, tá, que esse volume aqui, ele é igual. Vou colocar aqui uma corzinha para a gente dar uma destacada. Ó, colocando a parte literal do lado, então vai ficar 3L ao quadrado vezes H vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Nesse caso, então, nós temos que o volume do prisma, tá aqui, ó, né? Esse é o volume do prisma, tá? 3L ao quadrado vezes o H vezes a raiz de 3 dividido por 2. Isso daria como resposta, ó, 3L, letra C, ó, 3L ao quadrado H raiz de 3 sobre 2. Letra B, 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, essas seriam as respostas corretas. Tá? Então, se você olhar no gabarito da prova oficial, ele dá como alternativa essa aí. Por isso, então, essa questão depois, ela foi uma questão que foi cancelada. Ok? Mas está aí a resolução correta do exercício. Ok?